E nós queremos continuar a nossa série de mensagens, Não Viva com o Tanque Vazio. Quem estava aqui semana passada? Quem estava aqui? Isso. Foi bom semana passada? Gostou da semana passada? Agora nós vamos continuar essa semana falando sobre isso. Eu gostaria que você pudesse abrir juntamente comigo em Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 5. Vai estar aqui no telão, se você quiser acompanhar pelo telão, você pode acompanhar. Você que está assistindo pela internet pode acompanhar também, ou você pode assistir depois através de um vídeo. A palavra do Senhor diz assim, Isaías capítulo 6, de 1 a 5. No ano em que morreu o rei Uzias. O que aconteceu com Isaías? O que ele fala ali? Eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Podemos parar por aqui e falar assim, glória a Deus, posso ir embora para casa. Mas ele continua dizendo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E ele continua dizendo, e clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O tema de hoje é esse: descobrindo os seus limites. Eu quero dizer uma coisa para você: todos nós temos limites. Todos nós. Não existe outra forma. Você vai chegar um tempo que você vai bater na tampa e você não vai conseguir passar se você não tiver alguém te ensinando ou alguém te instruindo a superar esses limites. Então que nesta manhã você descubra os seus limites e cresça na presença de Deus. Amém? Feche seus olhos por um instante. Pai, nesta manhã fala conosco. Fala conosco. Que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações. E que, ó Deus, a Tua palavra venha produzir frutos a 60, a 30, a 60 e a 100 por um. Senhor, que as pessoas sejam impactadas pela Tua palavra. Que eu, nesta manhã, seja um carteiro a entregar uma mensagem vinda do Teu trono para cada coração aqui presente. Para aqueles que estão assistindo esse vídeo, para aqueles que estão assistindo pela internet, Senhor, os abençoe também, para a Tua honra e para a Tua glória. Abra o nosso entendimento, e que o inimigo, o acusador das nossas almas, não venha tirar, ó Deus, as bênçãos e a Tua palavra que será direcionada a nós agora. Porque cremos, ó Deus, que aonde a Tua palavra é aberta, e aonde lemos a Tua palavra, uma renovação acontece, restauração acontece, e transformações acontecem também. Nós Te louvamos, e nós Te bendizemos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Na semana passada, eu falei uma coisa muito interessante aqui. Sempre lembramos que somos cristãos, mas esquecemos que também somos o quê? Humanos. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como está o ponteiro da sua vida? O ponteiro que indica se você está carregado, se você está vazio, se você está cheio, se você não está cheio. Qual é a posição que está esse ponteiro hoje? Independente da posição que esteja o seu ponteiro, o meu ponteiro hoje está precisando disso. Eu preciso de cura. Eu preciso de cura. Nós precisamos de cura. Por quê? Porque todas as vezes que nós procuramos fazer com zelo as boas intenções,
pensando que zelos e boas intenções são combustíveis necessários para nos mantermos saciados, nós erramos. Com o tempo descobrimos que coisas não nos preenchem, mas somente Jesus nos preenche. Coisas não vão preencher o que a nossa alma precisa ser saciada nesta manhã. Fazer coisas não preenche o nosso vazio. Envolver-se com coisas não preenche o nosso vazio. Ela pode cooperar, no mínimo, para que você tenha um ânimo de procurar o dono de todas as coisas, que é Deus. No início, quando você procura com zelo as boas intenções, pode ser que pareça que, olha, é fantástico as boas intenções, é tão bom as boas intenções, só que gastamos toda a energia naquilo que não é pão, e voltamos a ter as mesmas dificuldades que nós tínhamos antes. Por isso que foi muito interessante nós cantarmos essa canção que diz: comigo Deus está, porque somente Ele pode saciar a minha vida. No início da nossa leitura, se você prestou atenção, diz lá em Isaías capítulo 6, versículo 5, ele disse: ai de mim, estou perdido. Por que aconteceu? E agora eu quero falar um pouquinho sobre a vida de Isaías, para que você entenda todo o contexto de que nós vamos entrar daqui a pouquinho. Então olha só, na morte do rei Uzias, Isaías viu a glória do Senhor. Por que Isaías precisou ver a glória do Senhor? Então vamos pensar um pouquinho. O rei Isaías, ele fez coisas boas, ele foi um administrador correto, ele foi um guerreiro, administrou cidades e expandiu o reino de forma grandiosa. Esse foi um grande rei. Só que o que aconteceu com a maioria desses reis? Eles caíram em pecado, eles erraram, eles acabaram tomando decisões pelo seu próprio braço. E o que aconteceu? Tudo que era correto foi perdido devido aos erros que ele cometeu. Qual foi um dos erros que ele cometeu? Simples, ele serviu no templo. Ação essa que era somente designada para sacerdotes. Os reis não poderiam fazer. E ele foi e serviu no templo. E essa ação trouxe grande destruição para a vida dele. E ele foi acometido por uma doença terrível. O que aconteceu hoje, o que acontece hoje é que as nossas decisões, quando são pautadas pela força do braço, causam enfermidade na nossa alma. Por quê? Porque muitas vezes as decisões que tomamos é para responder aos questionamentos da alma e não responder àquilo que Deus está dizendo para você. É muito mais fácil nós saciarmos a alma do que o espírito. Correto? Você concorda com isso? É verdade. Por quê? Porque é rápido, saciar a alma é rápido. Isaías, naquele tempo, ele pediu e ele fez algo importante que nós devemos fazer quando nós não temos mais o controle da nossa vida. E é isso que eu quero fazer hoje. Entregamos tudo para Jesus? Será que nós entregamos tudo para Jesus? Será que nós não estamos enfermos ainda? Aí o que acontece? Muitas vezes, para nós sairmos da situação que nós estamos enfrentando, nós cometemos erros e tomamos decisões erradas. Isaías, ele era um profeta, ele foi um profeta, e quando ele viu o povo sem um líder, ele ficou perdido. E é nesse momento que Deus se revela a Isaías, e a glória do Senhor enche a vida de Isaías, e ele vê a importância dele no reino de Uzias. O limite de Isaías ficou extremamente atingido quando se viu sem chão. Ou seja, tirou o líder, perdeu-se o chão. Se você analisar a vida dos discípulos, quando Jesus saiu, todos eles ficaram o quê? Com medo. Ficaram apavorados.
sendo que Deus, Ele já pediu para que nós fizéssemos tudo, entregar tudo para Deus e realizarmos tudo para Deus, porque Jesus, Ele deixou uma ordem para nós, que está em Mateus capítulo 28, versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele deu essa certeza naquela época para os discípulos. Ele reuniu os discípulos e falou: olha, é o seguinte, vai lá, eu estou ensinando todas as coisas para vocês, agora eu preciso que vocês entendam isso, que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se você abrir em Atos 1, 5, você vai ver que Jesus fala que João batizou com água, mas eu vos batizaria com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Depois ele diz em Atos 1, 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. E o Espírito veio em Atos 2, 1, quando eles estavam reunidos. Então eles não ficaram sozinhos, mas eles se sentiram limitados. Quando nós começamos a entender os nossos limites, nós começamos a ver a nossa dependência de Deus e também do Espírito. Olha só, que tipo de limites talvez hoje nós estejamos sofrendo? Olha só, primeiro, limites de coisas negativas que acontecem uma atrás da outra, coisas que vêm acontecendo uma atrás da outra. Talvez o limite que eu coloquei aqui, do fio da navalha, você está andando no limite do limite da sua vida, qualquer errinho, a desgraça acomete a sua vida. Limite da infelicidade, aonde? Na sua família, no seu trabalho, em qualquer outro lugar. Limite da falta do respeito, ou limite daquilo que você imagina que as pessoas te vejam. Ah, ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim. Nossa, eu sou tão assim, é por isso que eu sou assim, e ninguém gosta de mim assim. Olha, ninguém gosta de mim. As pessoas pensam nisso. Limites da falta de treinamento para exercer os ministérios dentro da igreja. Isso pode ser um limite? Pode. Limite do foco. Não consigo ver onde estou, para onde vou, por qual caminho vou seguir. Da falta de foco. Que falta de foco? Vai buscar o foco na palavra. A palavra tem aqui o foco para a sua vida. Qual é o seu foco? Jesus. Qual é o seu alvo? Alcançar vidas para Jesus. Qual o seu propósito? Ser um instrumento nas mãos do Senhor. Por que nós nos limitamos? Porque muitas vezes nós esquecemos de cada propósito da nossa vida. Por onde que eu vou? Aonde que eu estou? E como estou? Não é? É o mineiro falando, né? Para onde que eu vou? Onde que eu estou? Como que eu vou? O que eu estou aqui? E nós não podemos perder o nosso foco. Limite do tempo. Tudo tem limite. Daqui a pouquinho o relógio já começa a sinalizar para mim: olha, está acabando o seu tempo. Limite do tempo. Corre da vida. Consome o tempo que Deus está querendo seu com a sua família, com a igreja, com as pessoas. Limites da depressão, do desânimo, da frustração, entre outros os ismos da vida. Esses limites são assustadores e têm feito a nossa lâmpada apagar e vivermos sem óleo. É isso que nós estamos pensando. Aí eu vou dizer de novo. A Madre Teresa de Calcutá disse o seguinte: para manter uma lâmpada acesa, temos que colocar óleo nela. Só que muitas vezes o limite não nos ajuda a estarmos firmes na jornada. Olha só, uma outra coisa importante. Esse cara aqui colocou uma frase, ele melhorou uma frase. Para manter uma vida radiante, é preciso procurar viver, ser cheio do Espírito Santo, e como vaso nas mãos de Deus, estar habilitado para receber o renovo. Limitações, limites.
Os limites nos impedem. Qual é o seu limite hoje que está impedindo de você ser cheio do Espírito? De ser um vaso pronto para estar recebendo de Deus? Qual é o seu limite? Eu quero tratar aqui de uma pessoa que eu acho que enfrentou limites. Ele não conhecia os limites dele. Essa pessoa chama-se Pedro. Em Mateus capítulo 27, diz assim: mas imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então eu quero passar aqui o que aconteceu. Jesus tinha acabado de falar com as pessoas, pediu para os discípulos: olha, passe para a outra margem, que eu vou orar, daqui a pouquinho eu chego lá. E eles foram. Aí o que aconteceu? Veio um momento em que Jesus saiu e foi: eu vou encontrar esses caras aí. Eles estavam no meio do mar. E foi de que maneira que Jesus foi? E eu imagino, né? Vamos pensar, imagina o que a mente de Jesus. Não dá para você entrar no insondável de Deus, né? Mas você imagina a mente de Jesus, ou o coração de Jesus. Tinha acabado de falar com a multidão, falado com o povo. Aí ele andando nas águas: a alegria está no coração de quem já conhece a mim. E os discípulos no meio do barco ali, desesperados, a hora que vê aquilo, é um fantasma. Começaram a gritar, começaram a descabelar. Não, é um fantasma. E Jesus fala o quê? Coragem, sou eu, não tenho medo. Aí o que aconteceu? Pedro, sanguíneo como era, olha só, ele não havia experimentado o sobrenatural, mas ele vivia no natural, e ele não conhecia os limites. Se você vê um pouquinho à frente, como que Pedro não conhecia os limites, que quando foram prender Jesus no Getsemane, ele pegou a espada do soldado e cortou a orelha de Malco, um soldado romano. E Jesus falou o que para ele? Ó, para, não é assim que nós vamos resolver as coisas. O meu reino não é espada, o meu reino é palavra. Aí o que acontece ali? Pedro nunca havia se deparado com as suas limitações, e Jesus vem perto do barco, e Pedro, no seu estado sanguíneo, no seu estilo sem conhecer, né, o sabe tudo, eu sou dono da situação, eu sou dono da situação. Mateus 14, 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Agora vamos imaginar a mente de Pedro. Pensa um pouquinho a mente de Pedro. Pedro falou, e no momento que ele falou, ele não vai mandar eu sair do barco. Ele não vai mandar eu sair do barco. Ele não vai mandar eu sair do barco. Porque Pedro, ele vivia no natural sem limite. Não conhecia o limite dele. Vamos dizer assim, que será que ele foi arrogante de falar isso? Ou ele foi esperto? Não sei, depende. Talvez ele poderia dizer assim: ele não vai falar para mim ir lá. No barco estava tão bom, se ele falar agora que eu tenho que sair, eu estou perdido. Porque ele é Pedro. Aí o que ele fez? Jesus, em sua onisciência, conhecendo todas as coisas, diz o seguinte: venha. Agora você imagine o frio na barriga que deu de Pedro. Falei, falei o que não devia, escutei o que eu não queria. Jesus falou, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Só que é o seguinte, Pedro, ele foi corajoso, ele foi extremamente ousado, ele saiu do barco e foi ao encontro de Jesus, sem saber das suas limitações, saiu do barco, sem saber das suas limitações, saiu do barco.
Primeiro ensinamento que eu quero trazer para você aqui, anote aí se você quiser anotar. Primeiro, não saia do barco usando os seus argumentos. Trazendo para a nossa vida, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Não saia desse barco se você estiver usando os seus argumentos. Pedro chegou e falou assim: eu quero só ver se esse cara vai falar mesmo para mim sair do barco. Senhor, se for o Senhor aí, manda eu ir até a tua presença. O que Jesus fez? Ele falou: tá bom, Pedro, deixa eu começar a te tratar desde já, vem. E Pedro saiu, e Pedro usou os seus argumentos, ele usou a sua vontade, ele quis se destacar dos outros. Ok, você pode até pensar sobre isso, e Pedro foi sim um cara que mais se destacou de todos os discípulos, juntamente com João. Agora, o que nós estamos dizendo aqui para você é o seguinte: fique aonde você está, se o teu porto está seguro, não saia. Se você pegar Atos capítulo 26, 27 e 28, existe uma história ali fantástica, a história de Pedro, o final da vida de Paulo, que conta exatamente isso. O capitão do navio entrou no navio, chamou todo mundo, vamos embora partir. Paulo estava indo para Roma, preso, e Paulo chegou para o capitão do navio e falou assim: capitão, é o seguinte, eu conheço tudo isso aqui, ó, eu conheço toda essa área, aí agora é inverno, vem ventos fortes, boroeste, e esses ventos vão nos acometer, a nossa embarcação vai sofrer muito com os ventos fortes. O capitão chegou para Paulo e falou o que para ele? Tu sabe de Bíblia, meu irmão, eu sei de navegação, segura a onda aí. Não quis acreditar em Paulo. Subiram no navio, eles estavam margeando Chipre. O que aconteceu? Veio o vento, e o vento começou a jogar o quê? O barco de um lado para o outro. Imagine Paulo, né? Eu falei, eu sabia que isso ia acontecer, eu tinha certeza que ia acontecer. Por que você não me ouviu? E para que o barco não naufragasse, o que eles começaram a jogar? As coisas importantes para fora. E eles jogaram âncora, a âncora que era o porto aonde segura o navio, foi jogada para o mar, porque eles não poderiam ter ali a âncora, por causa do peso. E o que acontece? O barco, só vou adiantar a história, o barco naufragou, mas nenhum deles se perdeu, e eles chegaram à ilha de Malta. O que aconteceu na vida de Pedro foi a mesma coisa. Agora, eu não sei se haveria uma outra história contada na Bíblia se Pedro ficasse quietinho ali, ó, sentadinho, bonitinho, esperando Jesus chegar. Mas essa história começa a ensinar para nós que, se nós começarmos a usar os nossos argumentos, nós vamos sair do barco. E sair do barco sem conhecer as suas limitações, você pode ter problema e grandes dificuldades. Mateus capítulo 14, versículo 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. O que acontece nessa hora é que quando Pedro viu-se fora da sua zona de conforto e nas suas limitações, ele começou a observar as dificuldades e começou a procurar e se agarrar em qualquer coisa para se manter-se seguro. Aqui tem um outro ensinamento dentro do saia do barco usando os seus argumentos. Quando você não tiver lugar para se apoiar, não saia do teu barco. Não saia. Se você tem dúvida, não saia. Permaneça lá. Lógico, não estou dizendo aqui que Deus pode testar as suas limitações. Não estou falando isso. Deus pode até testar as suas limitações. Ele pode colocar você no limite do limite. Porque em 1 Coríntios 10:13 diz: não vos veio tentação que não fosse humana, mas Deus proporciona livramento de todas elas. Então, fique tranquilo, mas se você está seguro e se você tem dúvida do que você vai fazer, não faça, porque você pode afundar numa decisão totalmente errada. Por que Pedro afundou?
decisão errada. Começou a olhar a agitação, começou a olhar as coisas, tirou o foco de Jesus. Tirou o foco de Jesus, você afunda. Pedro, ao reparar o vento, ficou com medo. Você e eu podemos reparar em todas as coisas e circunstâncias, e isso pode trazer medo, pavor, pânico. E isso o que causa? Você começa a afundar. Um segundo ensinamento para a sua vida aqui, se você quiser anotar: nunca repare nas circunstâncias da vida. Talvez você esteja igual a essa pessoa aqui hoje, só com a mãozinha para fora dizendo assim: ei, eu estou aqui. E Deus quer lançar uma boia para você. Deus quer lançar um colete salva-vidas para você. Ou simplesmente Ele quer pegar na tua mão e dizendo assim: venha, eu estou contigo. Olha o que acontece. Quando reparamos as circunstâncias, deixamos de ver o que Deus quer fazer. As limitações são particulares e individuais. As minhas limitações talvez não sejam igual à sua. As suas talvez não sejam iguais às minhas. Quando começamos a observar limitações, tiramos o foco de Jesus. E aí o que acontece na sua vida? Você começa a afundar. Porque o foco é de extrema importância para que você viva andando por sobre as águas. Eu creio piamente, completamente em Deus, que se Ele não abrisse o mar vermelho, o povo ia passar por sobre as águas. Porque Deus é o Deus que traz livramento. Eu tenho certeza disso. Quando as nossas limitações são testadas, o homem natural, para se ver livre delas, toma decisões equivocadas. Por que o homem faz isso? Vou fazer uma pergunta para você aqui, um questionamento. Quem daqui gosta de sofrer? Quando você tem, farpa que fala, né? Que você está manuseando algum instrumento, ou você está fazendo algum trabalho, entra uma farpazinha no seu dedo, e se você não tira, aquilo lá te incomoda. Não incomoda? Você gosta de sofrimento? Eu não gosto de sofrimento. Para ficar livre do sofrimento, para ficar livre das situações, para ficar livre de tudo aquilo que nós estamos passando, nós muitas vezes tomamos decisões erradas. Tomei a decisão, estou livre. Não, você pode estar livre momentâneo, mas ela vai voltar com maior força. Porque muitas vezes não é essa decisão e não é esta resposta sobre essa decisão que você tem que tomar que você está recebendo de Deus. Por quê? Muitas vozes tem no mundo e nenhuma delas estão sem sentido. O que nós precisamos fazer? Escutar a voz de Deus. Uma outra coisa importante dentro de uma frase para você pensar: simplesmente identificar algo não é a mesma coisa que abordar e resolver a questão. Talvez você possa identificar o problema, mas você ainda não tem a capacidade de resolver. E talvez a dificuldade que eu e você nós estamos enfrentando, nós não estejamos ainda habilitados para resolver. E muitas vezes, sabe o que eu faço? Bom, como eu não vou resolver agora mesmo, eu deixo para depois eu vou resolver. Aí é que você para. É aí que você fica com o tanque vazio. Por quê? Porque isso vai começar a corroer você por dentro. Porque tudo aquilo que você identifica, você precisa resolver. Pedro tirou os olhos de Jesus, e quando ele tirou os olhos de Jesus, mostrou-se que ele era limitado. E por ser limitado, ele começou a afundar. Por que ele afundou? Vamos lá. Falta de fé? Sim ou não? Sim, pode ser. Medo? Sim. Incerteza? Sim. Ausência da presença de Deus? Sim. Mudou o foco. Tudo
passa a ter turbulência cada vez maior quando você tira o foco de Jesus. Agora, por que isso? Porque Jesus é ilimitado. Deus é ilimitado. O homem é limitado. O homem natural é limitado. O homem espiritual, se viver segundo a vontade de Deus, se torna ilimitado juntamente com Deus. Porque a palavra do Senhor diz: se creres em mim, obras maiores farão. E a palavra também diz que se fosse registrado todos os milagres que Jesus fez, todas as ações que Jesus fez, extraordinárias e sobrenaturais, não haveria livro no mundo que colocasse tudo nele. Então, se você pensa no Deus que você serve, qual é o Deus que você serve? Um Deus ilimitado, um Deus que pode tudo e todas as coisas, um Deus que é maior do que todas as coisas, um Deus que é maior do que os meus limites, um Deus que hoje está aqui para estender a mão no momento em que eu vou gritar: sim, salva-me, Deus, porque eu estou afundando, o tanque está vazio. E hoje é dia de nós nos libertarmos dessa situação. Hoje é dia de nós ficarmos livres dessa situação. E quais são as limitações que têm atrapalhado de nós crescermos espiritualmente? Quais são as limitações? Humanamente, limitados. Espiritualmente, ilimitados. Qual é a sua limitação? Romanos capítulo 11, versículo 33, tem um versículo aqui que é maravilhoso. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem conheceu essa mente? Você consegue conhecer a mente de Deus? É esse Deus que você serve, um Deus que você não tem como colocar Deus dentro de uma caixa e falar assim: conheci Deus, eu conheci Deus, Deus está aqui. Não tem como. Deus é Deus. Um dos grandes versículos do Antigo Testamento que mostra a ilimitação de Deus, ou como o Deus sem limite, é quando Moisés pergunta para Deus lá na sarça: Senhor, tá bom, eu vou lá, vou voltar para o Egito, mas se eles perguntarem quem é o Senhor, o que eu falo? Qual foi a resposta de Deus? Diga que eu sou o que sou. Acabou. Fala assim: eu sou o que sou. Criador dos céus e da terra, Criador do universo, Criador da nossa vida, Criador da família, Criador do casamento, Criador do homem e da mulher, Criador dos nossos filhos, porque a palavra do Senhor diz: herança do Senhor são os filhos. É esse Deus que nós servimos, um Deus que está de mão estendida para dizer, e quer somente ouvir você dizer assim: salva-me, Deus, porque eu estou afundando, e as minhas limitações têm me afogado. Deus é um Deus ilimitado em sua essência. Não tem como você descobrir isso, é impossível. Será que os nossos olhos estão se alimentando das limitações todos os dias, e isso nos faz cada vez mais fracos? Se eu perguntar aqui nessa manhã: existe alguém fraco aqui? Talvez você possa até levantar as mãos. Se eu perguntar aqui: há alguém desanimado, alguém que tenha tristeza? Talvez você levante a mão. É porque nós estamos ainda abraçados a isto, a essas coisas, e não mais as coisas de Deus. Porque quando nós abraçamos a Deus, quando nós abraçamos a palavra e temos o nosso tempo de oração, as nossas limitações não serão motivo de nós pararmos. Eu acho interessante porque existe dentro da liderança, um dos princípios de liderança, chama-se a liderança da tampa. Quem já ouviu isso? Quem já trabalha com liderança sabe. Chega um momento que a tampa impede você de crescer, de você sair da panela e começar a ir para um caldeirão, de um caldeirão para um tacho, de um tacho para uma caldeira, e assim por diante. Qual é o limite que está barrando hoje de você experimentar um Deus que é ilimitado? Qual é o limite?
E aqui eu quero dizer para você, o terceiro ensinamento que nós vamos passar para você nessa manhã é esse: identifique suas limitações. Como eu disse, identificar não significa que você resolveu o negócio. Quando nós identificamos aquilo que nós somos limitados, nós começamos a viver em novidade de vida. Eu identifiquei o meu limite, e eu tive coragem de dizer para uma pessoa o meu limite. Eu tive coragem. Eu cheguei e disse assim: olha, eu cheguei na tampa. Eu estou na tampa e eu preciso que alguém remova essa tampa, para que nós possamos, para que eu possa crescer novamente, para que eu possa viver novamente os melhores planos que Deus tem para a minha vida e para a vida dessa igreja. E eu acho interessante isso, por quê? Vamos pensar um pouquinho comigo? Como que um atleta sabe que chegou no seu limite? Alguém sabe? Quando ele começa a ter contusões, uma atrás da outra. Você pode ter certeza que quando você vê um jogador de futebol torcendo o joelho, torcendo o tornozelo, dando cãibras uma atrás da outra, estiramento, significa que ele está no limite. No limite. E o que o atleta precisa fazer para parar essas coisas? Ele tem que parar, identificar o problema e tratar o problema. Agora, como é que um cristão sabe que ele está no limite? Como é que um cristão sabe que ele está no limite? Quem sabe? Quando ele para de crescer. Quando ele para de crescer. Quando você vê que a tua vida não vai para frente nem para trás e você parou. E isso faz o quê? Crises de ansiedade começam a aparecer. Dúvidas começam a aparecer. Eu vou dizer uma coisa aqui para você: se você vem a essa igreja, já é membro da igreja, e você começa a ter dúvidas: será que eu estou na igreja certa? Será que eu não estou na igreja certa? Será que eu devo ficar aqui? Eu devo ir por uma outra igreja? Você chegou no seu limite, e o seu limite está atrapalhando de você ver a tampa sendo retirada e Deus mostrando uma escada chamada crescimento. Só um fechamento para que você entenda. Olha só, qual é a sua identidade? E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa é a sua identidade. Você parece com quem? Com Deus? Eu sou semelhante a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte: em amor, o que ele fez? Nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Quantas vezes nós paramos? Quer um exemplo? Se você não conseguiu abrir esse livro hoje, que tem que estar aqui e aqui, se você não conseguiu abrir esse livro essa semana, para ler versículos maravilhosos, talvez você esteja vivendo no limite. E é isso que Deus quer mudar na sua vida. Deus quer que você tenha um tempo com Ele. E olha só o que diz Efésios 4, 22 a 24. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Só aqui, para que você entenda um pouquinho. Quantas vezes você está andando no limite? Ou se você está andando no limite, quando o velho homem está falando mais do que o novo homem. Quando o velho homem fala mais do que o novo homem, você está no limite. Você está no limite. E ele continua dizendo aqui o seguinte: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade e justiça, criado em verdadeira justiça e santidade.
O limite não pode fazer você parar, mas o limite precisa ser identificado, lançado fora, e algo novo deve acontecer na sua vida. Um exemplo disso é o que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem está andando em novidade de vida? O mundo? Não, nós estamos andando em novidade de vida. E por que nós não estamos vivendo essa novidade? Talvez você esteja andando no limite, talvez você esteja no limite do limite e do limite. Mude a sua vida hoje. E se você precisa de cura como eu, e se você precisa gritar para Deus: salva-me Deus, salva-me, eu quero dizer para você, Ele vai estar de mãos estendidas para tirar você da onde você está e colocar você numa nova posição, num novo campo, numa nova maneira de você viver Deus em sua totalidade, em sua essência e na plenitude do Senhor. É isso que Ele quer fazer. E por último, eu quero que você, juntamente comigo, resgate profeticamente a sua vida. Eu quero dizer uma coisa para você. A única certeza que eu tenho, talvez você não, mas a única certeza que eu tenho, eu estou afundando. E eu preciso sair dessa posição hoje. Eu preciso dar um basta nisso hoje. Eu preciso pedir para Deus: salva-me, Senhor. A tampa tem que ser removida hoje. Porque das duas uma, ou Deus remove, ou Deus remove. A panela da pressão está bombando, está rodando mais do que um contagira 50 mil giros. Está na hora de sair dessa situação e passar para uma melhor. Não sair do mundo e ir para o céu, pelo amor de Deus. Eu ainda quero viver muito aqui na terra e cumprir a obra de Deus que Deus me capacitou. Mas eu quero sair dessa situação, tirar essa tampa e viver os melhores dias da minha vida aqui neste lugar, aqui nessa cidade, aqui nesse Brasil. Não é só para mim isso é para a sua vida. E eu quero resgatar profeticamente isso na minha vida. Se servir para você, glória a Deus. Mas eu quero resgatar isso na minha vida. E a pergunta que eu falo é: quantas vezes nos vemos presos nas garras do pânico? Quantas vezes estamos com medo de tomar as decisões? Somos limitados, mas Deus pode dar resposta para você e você se tornar um grande homem e uma grande mulher de Deus, tomando decisões sábias. Eu quero isso para a minha vida. Eu vou declarar: Deus me formou, não me formou para ser assim, e eu estou disposto a mudar. E hoje começa essa mudança. Não aceito mais viver na panela com a pressão rolando a 50 mil giros. Não quero mais. Deus não me formou para sofrer. Deus não me formou para ficar calado. Deus não te formou para ficar calado. Declare, abra tua boca e peça para Deus, como eu peço nessa manhã: Senhor, salva-me. Lança a boia da esperança, lança o colete da salvação, lança aquilo que precisa ser lançado, uma corda para me tirar dessa situação. Pedro afundou-se no pânico. Pânico leva à exaustão. Quando ele reparou no vento, ficou com medo. Eu não quero reparar nas circunstâncias. Há um cântico muito antigo que diz: não olho circunstâncias, olho para o meu Senhor. Eu não lembro todo o cântico, é muito antigo. E é antigo. Se eu já tenho 28 anos de conversão, eu já cantava isso, a igreja já cantava isso. Imagine quanto tempo tem esse hino, esse cântico. Não olho circunstâncias, mas olho para o meu Senhor. Aí quando você faz isso, esta paz que eu sinto em minha alma, essa é a paz que nós precisamos. É essa paz que eu preciso ter. Não viver batalhando e guerreando 24 horas por dia com o pânico, com o medo de ser transformado por Deus. Quando nós nos encontramos nas mesmas condições de Pedro, nós podemos afundar. Mas eu quero viver pela fé. E viver pela fé
Benjamin Franklin diz o seguinte: a maneira de ver, o jeito de ver pela fé, é fechar os olhos da razão. Que nesta manhã os meus olhos da razão sejam fechados, mas abertos os olhos da fé, os olhos da fé, os olhos da fé. E eu quero declarar para você e para a minha vida: a alegria do Senhor é a minha força. Neemias, em Neemias 8:10, ele estava lá numa situação muito complicada, muito difícil. Israel tinha sido tomada, destruída, e os muros de Jerusalém estavam derribados. E Neemias começou a montar, ele começou a levantar novamente os muros. E ali sofreram grandes dificuldades, grandes problemas, grandes situações adversas. Mas Neemias não tirou o foco em Deus, ele não tirou o foco de Deus, ele animou a igreja, o povo. E hoje eu quero animar você: embora você esteja sofrendo por dificuldades, não saia do barco, fique no barco, aonde Jesus está conduzindo a sua vida. Não faça você a condução desse barco, deixe Jesus levar a tua vida. Não faça como a música que nós conhecemos: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, não é isso que um cristão precisa ouvir. O cristão precisa ouvir deixe Cristo me levar. Cristo leva-me aonde o Senhor quer. E nós podemos declarar nessa manhã: eu declaro sobre a minha vida: Senhor, me leva às águas tranquilas, me leva aos pastos verdejantes, me leva aonde eu posso descansar a minha alma, me leva aonde eu posso encontrar renovo, me leva aonde eu posso ser restaurado, me leva aonde eu posso ser transformado, me leva aonde eu posso ser instrumento do Senhor, para que a tua igreja entenda que hoje você pode resgatar profeticamente a tua vida e sair dessa estagnação e dos seus limites, olhando somente para Jesus e para a cruz. Salmo capítulo 125, versículo 1, diz o seguinte: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É um cântico muito antigo. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como que é o coro? Eu esqueci o coro, gente, me ajude o coro aí. Quem sabe o coro dessa música? Exatamente. Não dá. Sem Jesus não dá para viver sem Ele. Não dá. Então hoje resgate isso profeticamente na sua vida e abrace Deus e coloque Jesus dentro de você, e não abra mão da palavra, não abra mão dele, mas viva intensamente por Ele, somente para Ele e para a glória dele, e se levante hoje renovado, para que a alegria do Senhor encha a tua vida, e que todas as outras coisas sejam passageiras e elas vão embora. A passagem de Pedro com Jesus passou, foi embora, já é passado. O que nós fizemos essa semana já é passado. Mas e o hoje? Como está hoje? Eu gosto de ver um dos grandes líderes também, depois de Moisés, que é Josué. Josué, capítulo 1, versículo 8 diz: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Nós queremos sucesso pelo nosso braço, queremos sucesso pelas nossas limitações. Mas se você quer o verdadeiro sucesso, não deixe de meditar no livro da lei. Davi disse isso: bem-aventurado aquele que não anda nos conselhos dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Ele será comparado como as árvores plantadas junto aos ribeiros de água, que no devido tempo dá os seus frutos e as suas folhagens não murcha. Até aqui, porque daqui para baixo ele compara o ímpio e o justo. Aí ele começa a dizer: mas os ímpios não são assim. Os ímpios são como a palha que o vento dispersa, mas os justos, eles serão exaltados e serão colocados na congregação do Senhor para todo sempre.
Oh glória, nós não temos limitações. As nossas limitações são humanas, mas espiritualmente eu aguardo uma nova Jerusalém. A Jerusalém eterna, a Jerusalém aonde eu estarei um dia celebrando o fim da linha aqui, mas o início de uma grande festa lá no céu. Glória a Deus por isso. É isso que tem que nos animar, é isso que tem que fazer, nós temos que resgatar isso das nossas vidas. O fim da linha não chegou, meu irmão. O fim da linha não chegou. Se ele não chegou, ainda há oportunidade de você desfrutar o melhor do Senhor aqui nessa terra. Não serão limitações que vão nos prender, não serão quatro paredes, não serão pessoas, porque o meu Deus, o nosso Deus, quer que a gente avance, quer que a gente vá, a gente continue a caminhar, e Ele vai realizar grandes coisas. O meu xará, um grande amigo meu, diz o seguinte: Charles Spurgeon, é brincadeira, tá? Esse cara viveu até 1800 e pouco, eu nem conheci ele, eu conheço ele por livros. Ninguém cresce mais do que as Escrituras. O livro se expande e se aprofunda com o passar dos anos. Você está limitado? Você vive na sua limitação? Comece a estudar nesse livro aqui, ó. Porque eu creio que ele falou, eu cresço conforme esse livro começa a crescer na minha vida. Eu vou expandir conforme esse livro começa a expandir na minha vida. E aí não há limitações. Não há limitações. Hoje, o meu desafio, eu vou dizer para você, esse é o meu desafio, não é o seu, não é o seu, é o meu desafio. Eu preciso de cura. Eu preciso de cura. Eu não sei você, mas eu preciso de cura. O meu tanque ainda não está completo, e ainda precisa estar completo. Mas hoje, eu estou descobrindo os meus limites. Os meus limites, não sei os seus, mas os meus eu estou descobrindo. E conforme eu estou descobrindo, eu vou entregando tudo para Deus. Eu entrego tudo para o Senhor. Eu entrego tudo para Ele. Tudo, tudo, tudo